ele apresenta Timóteo aos irmãos filipenses, usando palavras muito importantes aqui. Filipenses 2, verso 19, ele diz: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Também a carta aos Hebreus, o capítulo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Somente essas duas leituras, pelo menos para introdução do assunto que desejamos considerar com os irmãos esses dias. Então, quando Paulo, aos Filipenses, ele vai falar desse jovem irmão, Timóteo, cooperador do Evangelho, ele usa palavras que parece que ele não usou em relação a nenhum outro companheiro. Quando ele vai falar de Timóteo, ele diz aqui, versículo 20, Filipenses capítulo 2, a ninguém tenho de igual sentimento. Então, parece que Timóteo ocupava no coração do apóstolo Paulo, na visão do apóstolo Paulo, um lugar muito especial. Ele não tinha outro igual a ele, de igual sentimento. E vai explicar então por que ele tinha esse sentimento pelo jovem Timóteo. Ele diz assim, verso 20, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Então, as palavras que Paulo usa acerca de Timóteo, esse elogio que ele faz, essa apresentação que ele faz de Timóteo como alguém que tinha um lugar muito especial no sentimento do apóstolo Paulo, não era sem razão. Ele diz, Timóteo ele é diferente dos outros. Ele diz, todos os outros buscam seus próprios interesses, mas esse não, esse Timóteo que eu espero enviar até vocês, ele diz, este é alguém que sinceramente cuida dos vossos interesses. E ele fala no versículo 22 para os irmãos, e conheceis o seu caráter provado. E conheceis o seu caráter provado. Então, o que Paulo está apresentando aqui de Timóteo, não é simplesmente que em Timóteo ele tinha um menino tão eloquente em palavras, em Timóteo ele reconhecia um jovem tão intelectual, tão conhecedor da palavra de Deus, ou alguém que tivesse outros atributos, mas ele está falando do caráter de Timóteo. Ele está falando do caráter, e conheceis o seu caráter provado. Então, o que chama atenção na vida de Timóteo, e que faz que ele ocupasse no coração e na visão do apóstolo Paulo um lugar todo especial, era o caráter de Timóteo. O caráter daquele menino, daquele jovem, era algo especial. Na carta aos Hebreus, é interessante pensar nisso. Na carta aos Hebreus nós temos o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, mas ele apresenta aqui não um servo de Deus, não um jovem, não um pregador, mas ele está apresentando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando o escritor aos Hebreus apresenta o Senhor Jesus Cristo,
ele vai falar também, ele vai usar aqui a palavra caráter, que está no versículo 3, quando ele está falando que o Senhor Jesus é aquele por meio de quem Deus fala conosco hoje, havendo Deus falado no passado através de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias agora ele nos fala pelo Filho. Então ele já falou no versículo 2, que o Filho é aquele que foi constituído por Deus, herdeiro de todas as coisas, é aquele que por meio dele foi feito o universo. Mas no verso 3 ele fala, ele, Jesus Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, a expressão exata do ser de Deus. E a palavra que foi usada aqui é caráter. É como se o escritor dos Hebreus estivesse dizendo, ele, o Senhor Jesus Cristo, é o caráter perfeito de Deus, é o caráter de Deus. Se alguém quer conhecer o caráter de Deus, olhe para o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, achei interessante a carta aos Filipenses apresentando um jovem que tem um caráter provado, alguém muito especial entre as igrejas, conhecido o apóstolo Paulo. E agora, na carta aos Hebreus, nós temos a pessoa do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, sendo apresentado aqui como o caráter de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Então, é sobre esse assunto que desejamos compartilhar com os irmãos nesses dias, pensando sobre a importância do caráter cristão, o caráter do crente, o caráter daquele que se tornou filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Há uma grande importância em que todos os crentes se preocupem com esse assunto. Eu possuo um caráter. Cada pessoa que está aqui, que já pertence a Cristo, também tem um caráter diferente do meu. Todos nós temos diferenças de personalidade, de temperamento. Nós temos um caráter. E nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos nos preocupar muito com o nosso caráter. Porque é através do nosso caráter que o Senhor Jesus Cristo será conhecido, onde nós nos reunimos, onde nós nos relacionamos com as pessoas. É através da nossa vida, através do nosso caráter, que nós vamos apresentar Cristo às pessoas que nos conhecem, com quem nós convivemos. O que é caráter? O que é caráter? A gente pode dizer, de maneira resumida, que caráter é o conjunto de virtudes, de qualidades e também de defeitos característicos de uma pessoa. Todas as pessoas possuem um caráter, e esse caráter é formado pelas virtudes que aquela pessoa tem, as qualidades que ela tem, mas também os seus defeitos, faz parte do seu caráter. Está incluído aí o seu gênio que aquela pessoa tem, todo mundo conhece, o temperamento daquela pessoa, o humor daquela pessoa, os traços psicológicos daquela pessoa. Quem convive de perto sabe mais ou menos os traços psicológicos daquela pessoa. Então, isso faz parte, está incluído no caráter de uma pessoa. Mas o importante é saber que é o caráter de uma pessoa que determina como que essa pessoa vai viver, como que ela vai agir na sociedade, como ela vai reagir diante das circunstâncias, como vão ser as suas escolhas no dia a dia, as menores escolhas, as maiores escolhas, as escolhas mais sem importância, as escolhas mais importantes serão determinadas pelo caráter da pessoa. De maneira que, se a gente se preocupar em cuidar do nosso caráter, certamente as nossas pequenas escolhas, as nossas maiores escolhas, o nosso procedimento aqui, as nossas ações e as nossas reações diante das circunstâncias vão depender muito do nosso caráter. E nós vamos estar apresentando Cristo para as pessoas de uma forma brilhante, se nós cuidarmos bem do nosso caráter durante a nossa vida aqui. Então, é o caráter que vai influenciar as escolhas que as pessoas vão fazer durante a vida. Quantas escolhas nós fazemos durante toda a nossa vida? Nós nunca paramos de escolher. Todo dia, toda semana, todo mês. São escolhas que vão mostrar quem nós somos e especialmente o cristão. Vai mostrar quem ele é. A obra que Deus fez na vida dele, as pessoas que conhecem aquela pessoa vai perceber
características divinas na vida daquela pessoa, se esse caráter estará sendo trabalhado pelo Senhor. Mas como é que a gente forma o nosso caráter? Como é que nós adquirimos um caráter? Então, geralmente, às vezes a gente pensa que caráter é uma coisa que a gente herdou dos nossos pais, veio de genética. A gente recebeu sangue, a genética do pai e da mãe, e simplesmente aquilo vai estar formado de uma vez por todas e não tem como escapar daquilo. O que a gente tem aprendido é que o caráter, sim, ele é formado pela genética do pai e da mãe, quando nós recebemos as primeiras informações ali, mas, na verdade, o nosso caráter é formado nas primeiras fases da nossa vida, quando nós nascemos, ainda bebezinhos, crianças, passando a fase da infância, depois a fase da pré-adolescência, adolescência, a juventude, ali o nosso caráter está sendo formado. Então o caráter vai sendo formado nas primeiras fases da nossa vida. Então, o ensino dos pais, o exemplo do pai, o exemplo da mãe, dia a dia, semana após semana, com aquela criança, vai formando, moldando aquele caráter. Os ensinos que o pai traz, os ensinos que a mãe traz, junto com os exemplos que a mãe traz, os exemplos que o pai traz, depois as informações que aquela criança vai recebendo, através dos ensinos, dos exemplos, através daquilo que ele ouve, a televisão, a internet, na escola, depois as companhias com quem essa criança vai crescendo, a maior parte do tempo ficando com aquelas companhias, e todas essas coisas vão contribuindo para a formação de um caráter na vida daquela criança, na vida daquele pré-adolescente, adolescente, jovem, e quando adulto esse caráter está formado com muitas virtudes e talvez com muitos defeitos. Então é importante que cada irmão e irmã que tem seus filhos pequenos, possam prestar bastante atenção nisso, porque é nessa fase inicial da vida que o caráter vai sendo formado, vai sendo moldado, e depois pode ser que esse adulto vai sofrer influência do seu caráter que foi formado nas primeiras fases da sua vida. Uma outra coisa que nós não citamos é que até mesmo a religião tem uma influência muito grande no caráter de uma criança que vai se tornar depois um adulto. A gente conhece pessoas de excelente caráter, não são crentes no Senhor Jesus Cristo, não são convertidos, não conhecem a Cristo como Salvador, mas quando a gente vê a vida daquela pessoa, um caráter excelente, pessoa honesta, não aceita coisa errada, pessoa respeitadora daquilo que é dos outros, a maneira de cumprimentar as pessoas, de respeitar as pessoas. A gente percebe que um caráter foi formado naquela pessoa, mesmo não conhecendo a Cristo. Então é possível encontrar um bom caráter numa pessoa descrente. O mais triste é dizer o outro lado. Pessoas crentes no Senhor Jesus Cristo, nascidas do Espírito Santo, nascidas de Deus, já são salvas por Cristo Jesus, mas que ainda possuem um caráter defeituoso, um caráter às vezes mau. Será que, então, um descrente que tem um caráter bom, reconhecido pelas pessoas, e agora esse crente que possui um caráter defeituoso, um caráter mau, será que esse crente está condenado a viver o resto da sua vida aqui com esse caráter? De forma nenhuma. Porque se ele recebeu aquele caráter cheio de defeitos, porque foi formado desde a infância, os pais, as circunstâncias que enfrentou, a família talvez desestruturada, ensinos errados, costumes errados, e formou aquele caráter cheio de defeitos, será que agora, como crente no Senhor Jesus Cristo, ele tem que viver o resto da sua vida sendo influenciado por esse caráter, fazendo escolhas erradas, tendo um comportamento inadequado, dando mau testemunho do Evangelho? De forma nenhuma. Porque se nós recebemos o nosso caráter e formamos o nosso caráter desde a nossa infância, no nosso primeiro nascimento, e esse caráter foi formado com defeitos e de virtudes também, quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos do Espírito Santo, nascemos, nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, nós agora recebemos uma vida nova, e começa uma nova vida, tudo de novo, um segundo nascimento, é uma segunda vida,
E agora, pela influência do Espírito Santo, pela influência do ensino da palavra de Deus, pelo poder penetrante da palavra de Deus, pela a contemplação do Senhor Jesus Cristo, que é o caráter perfeito de Deus, esse caráter que foi formado cheio de defeitos, vai sofrer alterações, vai sofrer correções com o passar do tempo, pela influência da palavra de Deus, pela contemplação do Senhor Jesus Cristo, pelo poder das Escrituras. Essa pessoa agora poderá ter o seu caráter transformado, ter o seu caráter renovado, o seu caráter modificado, moldado, corrigido pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Então, que bom saber disso, que embora eu tenha recebido, talvez dos meus pais, talvez na minha infância, talvez que eu não conhecia o Senhor, ter sido moldado em mim um caráter cheio de defeitos, agora eu descubro que em Cristo Jesus eu tenho essa oportunidade de ter meu caráter modificado, meu caráter moldado, meu caráter modificado pela influência da palavra de Deus, pela contemplação do Senhor Jesus Cristo. Eu posso ter uma conduta melhor agora pela influência da palavra de Deus. Então o crente no Senhor Jesus, ele tem todas as possibilidades de experimentar modificação no seu caráter por causa da sua nova vida em Cristo Jesus. Quando nós lemos, tem um assunto controvertido demais, né? Acerca da eleição e da predestinação, não é um assunto nosso aqui, mas quando Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 8, Efésios capítulo 1, ele não vai falar ali que o Senhor nos predestinou simplesmente para a vida eterna, para a salvação, mas ele mostra o alvo, o propósito da eleição e o propósito da predestinação. Eu queria ler esse texto para nós observarmos que há um alvo muito grande para a nossa eleição. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, geralmente esse assunto, quando ele é tratado, quando se fala de eleição ou predestinação, normalmente as pessoas já pensam logo em salvação ou condenação. Eleição trata-se de condenação ou salvação? Não trata. Eleição e predestinação tratam de um propósito muito maior do que esse. Romanos capítulo 8, e o verso 29, diz assim, Romanos 8, verso 29, Paulo diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30 vai falar que a esses que ele conheceu, ele predestinou, a esses que ele, aliás, aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Mas veja o verso 29. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ele nos predestinou para que nós sejamos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito da eleição, da predestinação. Nos fazer semelhantes ao Filho de Deus. E o Filho de Deus é o caráter perfeito de Deus. Então esse é o propósito da eleição. Nos eleger para que nós sejamos em vida aqui semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E futuramente, na glorificação, na vida do Senhor Jesus Cristo, termos nossos corpos transformados para sermos perfeitamente semelhantes ao Senhor Jesus. É o alvo da eleição ou predestinação. Também em Efésios capítulo 1, textos tão citados para falar acerca de salvação, mas na verdade é um propósito maior. Efésios capítulo 1, e verso 4. Diz o verso 4, Efésios capítulo 1: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Tem um alvo isso aí. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Esse é o alvo da eleição. Nos fazer santos em Cristo Jesus. Nos fazer irrepreensíveis em Cristo Jesus. Como é que nós vamos cumprir
esse propósito de Deus, de sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, de sermos santos, de sermos irrepreensíveis, é experimentando essa transformação do novo nascimento, e que com o passar do tempo agora, na nossa nova vida em Cristo Jesus, o nosso caráter vai sendo transformado, sendo aperfeiçoado de glória em glória, como Paulo fala na segunda carta aos Coríntios. Até podemos ler esse texto, né? 2 aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, nós lemos assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, Paulo está falando aqui dessa transformação que vai sendo operada em nós pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazendo essa transformação diária, de glória em glória, pelo Espírito Santo. Mas há uma parte nossa aqui. O Espírito Santo não faz isso automaticamente. Ele nos pega forçados e vai transformando a gente dia após dia. Diz o versículo 18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor Jesus, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos então transformados de glória em glória na sua própria imagem, imagem do Senhor Jesus, como pelo Senhor o Espírito. Então, a partir do nosso novo nascimento, da nossa nova vida em Cristo Jesus, o Espírito Santo vai trabalhar em nós para que nós contemplemos o Senhor. O Espírito Santo vai inclinar a nossa mente, nosso coração a olhar para o Senhor Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente para Jesus. O que é olhar para Jesus? É contemplar o Senhor, é olhar demoradamente o Senhor. Como é que vamos olhar para o Senhor? Não é visível mais. Nós vamos olhar para as Escrituras, para aquilo que as Escrituras nos apresentam do Filho de Deus, e contemplando esses ensinos, essas revelações que o Novo Testamento faz do Senhor Jesus Cristo, nós vamos contemplando a beleza dele, contemplando como ele foi humilde no tratamento, no relacionamento com as pessoas, como ele foi santo na sua vida aqui, em todos os aspectos da sua vida, como ele foi paciente, como ele foi longânimo, como ele foi gracioso, como ele usou o seu poder para abençoar, como ele foi tolerante com os fracos. E assim nós vamos contemplando o Senhor Jesus diariamente, dia após dia, e essa contemplação vai fazendo com que a gente se torne cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos inclina, nós gastamos tempo olhando para o Senhor Jesus, nosso caráter vai recebendo influência e vamos sendo transformados de glória em glória, como pelo Senhor, o Espírito. Então esse é o alvo. O propósito da nossa eleição é nos fazer parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E essa transformação vai ocorrendo diariamente até alcançarmos aquela perfeição futura, a redenção do nosso corpo que o Senhor operará na sua vinda. E essa transformação estará sendo aplicada ao nosso caráter. E quando olhamos para Timóteo, vemos que o caráter de Timóteo, que felizmente a gente vai aprender de Timóteo, Paulo vai dizer: olha, Timóteo, eu me lembro da fé sem fingimento que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e também em ti. Ele fala que Timóteo aprendeu as sagradas letras desde a infância. Então a gente sabe que Timóteo recebeu uma influência da sua avó, da sua mãe, mas quando ele se converteu, agora o Espírito Santo está aplicando a palavra de Deus no coração dele, na sua vida, seu caráter está sendo agora provado, uma transformação, alguém muito semelhante ao Senhor Jesus Cristo, que não cuidava de si mesmo, mas que cuidava dos interesses dos outros. Então esse caráter nosso agora, como crentes no Senhor Jesus, esse caráter que agora está sendo trabalhado pelo Senhor em nós, e nós estamos permitindo que o Senhor trabalhe no nosso caráter, corrigindo os nossos defeitos, apontando os nossos defeitos e mostrando Jesus Cristo. O Senhor vai trabalhando no meu caráter, dizendo: olha, você tem um defeito no caráter aí,
na área do egoísmo, na área da carnalidade. Olha para o Senhor Jesus, olha como Ele agiu, olha como Ele foi, e nós vamos contemplando Cristo, e o nosso caráter vai sendo trabalhado por Deus. Com o tempo, esse caráter que está sendo moldado pelo Senhor, controlado pelo Senhor, corrigido pelo Senhor, esse caráter vai criar em nós uma defesa, uma autodefesa, de maneira que nós vamos agora conseguir controlar situações que antes não conseguíamos, mas agora o nosso caráter está sendo controlado pelo Senhor, corrigido pelo Senhor, moldado pelo Senhor, e eu agora consigo controlar certas situações que me poderiam levar ao pecado, mas agora não me levam mais ao pecado. Por quê? Porque esse caráter trabalhado pelo Senhor não aceita mais, ele não aceita conviver mais com pecados, ele não aceita mais conviver com defeitos que antes eu tinha, mas agora me incomodam bastante. Eventualmente poderá acontecer de vir ao nosso coração amargura, ódio, ressentimento, a ira, coisas antigas que fazem parte daquele caráter defeituoso. Mas agora o meu caráter trabalhado pelo Senhor, controlado pelo Senhor, trabalhado pelo Senhor, rapidamente percebe: isso está errado, eu não posso agir assim, eu não posso continuar sentindo isso, eu não posso mais adotar esse estilo de comportamento na minha vida, isso me entristece, isso me aborrece. E esse caráter trabalhado pelo Senhor vai sendo mudado progressivamente e vai expulsando, nós mesmos vamos expulsando na nossa própria vida aquelas coisas que antes nos levavam ao pecado. Então a ira antes de conhecer a Cristo me levava ao pecado, imediatamente. Agora a mesma ira vem e eu consigo controlar, porque o caráter está sendo trabalhado por Deus. A ira vem, mas eu não peco. De repente vem um ressentimento no coração. Antes o ressentimento vinha e dominava o meu coração, eu ficava amargurado com as pessoas para sempre. Agora o ressentimento vem, de repente eu percebi: isso é ressentimento, não posso. E a gente lança fora rapidamente, porque o caráter está sendo trabalhado pelo Senhor. Então, essas coisas que antes faziam parte da nossa vida, e que às vezes nos caracterizavam, as pessoas que nos conheciam por esse caráter. Diziam assim acerca daquele irmão: olha, ele é áspero demais. Ou diz: aquele ali é sentido, ele é muito sensível. Ou aquele ali é cheio de ira, não brinca com ele não, que ele fica irado e maltrata as pessoas. Essas são as nossas características, os defeitos do caráter que herdamos dos nossos pais no início. Nos convertemos a Cristo. O caráter nosso começou a ser trabalhado pelo Senhor. O Espírito Santo vai corrigindo, a palavra de Deus vai mostrando Cristo. E com o tempo, esse caráter está sendo moldado, controlado, corrigido. E as pessoas que conhecem essa pessoa agora dizem: olha, como ele é gentil. Antes era áspero, agora é gentil. Houve uma transformação. E assim por diante. Carta aos Efésios, no capítulo 4, fala ali da mudança, da transformação que deveria haver na vida dos Efésios, não vamos ler lá, só apenas citando, mas Efésios capítulo 4, aquelas exortações práticas, já que agora nós somos de Cristo Jesus, ele vai dizer: aquele que mentia, não minta mais, antes tenha palavras de ação de graças, para edificar os outros. Aquele que furtava, não furte mais, pelo contrário, trabalhe para ajudar os outros. Aquele que se irava, agora vai se irar, mas não será levado ao pecado. Aquele que participava de obras das trevas, agora não anda nas trevas mais, mas vai andar na luz, vai se comprometer com a luz. Então essa transformação que há no caráter daquele que é nova criatura em Cristo Jesus. Uma frase que certamente a gente pode adotar para nós. A primeira parte dessa frase, muitas vezes nós usamos para nós. O nosso temperamento pode explicar o meu comportamento. Nós podemos às vezes usar o nosso temperamento para explicar o nosso comportamento e dizer assim: olha, vocês sabem, eu sou assim mesmo, eu sempre ajo assim porque o meu temperamento é esse. Muito bem, o nosso temperamento pode explicar o nosso comportamento.
mas nunca pode justificar. O cristão não vai nunca justificar o seu comportamento errado dizendo: eu faço assim porque o meu temperamento é esse. Não, de forma nenhuma. Você agora é nova criatura em Cristo Jesus. E o seu caráter, que tinha defeitos herdados da infância, herdados do primeiro nascimento, esse caráter vai ser moldado, esse caráter vai ser corrigido, esse caráter pode ser transformado e pode ter uma nova atitude. Então, o nosso temperamento pode explicar o nosso comportamento, mas não pode nunca justificar. Não podemos justificar as nossas ações, as nossas reações, o jeito de ser, dizendo assim: olha, vocês me conhecem, meu temperamento é este, não vou mudar. De forma nenhuma. De forma nenhuma, porque nós temos agora a natureza de Deus em nós. Nós temos a habitação do Espírito Santo em nós. E precisamos reconhecer: eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso mudar o meu caráter, precisa sofrer alterações pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus e pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo. Citamos Efésios capítulo 4, vamos ler pelo menos um versículo ali. Efésios capítulo 4. O último versículo, Efésios capítulo 4. Aliás, é o primeiro do capítulo 5, né? Terminando essas exortações práticas, no capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É interessante que essa exortação, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, vem depois de várias orientações do capítulo 4, orientações práticas. Vocês não devem mais andar assim, vocês agora devem andar desse jeito. Várias orientações práticas, né? Todo o capítulo 4. E no capítulo 5 ele começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus. Se fosse um resumo, olha, vamos resumir: sede imitadores de Deus. Mas sede imitadores de Deus como filhos amados. Estava pensando esses dias sobre esse texto. Eu sou um admirador dos imitadores. Às vezes eu gasto tempo vendo e gosto muito, e acho muita graça, me diverte bastante ver os profissionais da imitação. A capacidade que essas pessoas têm de imitar um artista, de imitar um famoso, né, um político. Eu fico admirado com a capacidade que algumas pessoas têm de imitar perfeitamente aqueles artistas, aquelas pessoas que a gente conhece. De maneira que, se a gente só ouvir a voz, a gente parece que está ouvindo aquele político, aquele famoso, aquele artista. De onde vem esse poder para que essas pessoas consigam imitar perfeitamente certos atores, ou atrizes, ou políticos, pessoas famosas? De onde vem esse poder? Bom, a gente sabe que esses imitadores, para eles conseguirem imitar uma pessoa, eles vão ter que passar horas e horas e horas ouvindo aquela pessoa com toda a atenção, percebendo os pequenos detalhes na fala dessa pessoa, depois observando a maneira como ele mexe com os lábios, a maneira como mexe com a cabeça, a maneira como gesticula com as mãos, algum detalhe muito interessante da voz. Então a gente sabe que esses artistas que vivem disso, eles gastam horas e horas e horas, e dias e meses, ouvindo atentamente as pessoas que eles vão imitar. Depois, então, de horas e horas, se desgastando diante de uma pessoa, observando, contemplando aquela pessoa, eles não conseguem imitar com mais clareza, com mais perfeição, aquela pessoa que ele observou durante horas e horas. Então, seus gestos, a maneira de falar, o tom de voz, vai ser bem semelhante àquela pessoa que ele gastou horas e horas vendo, ouvindo, percebendo detalhes. Eles são artistas, eles fazem isso para ganhar sua vida, para ganhar dinheiro. Agora, vamos parando um pouquinho aqui. Será que se nós
como crentes no Senhor Jesus Cristo. Eu vou continuar. Mas se nós pensarmos só nesse ponto, só nesse detalhe, como que esses artistas conseguem imitar? Gastando horas e horas ouvindo, percebendo, admirando, contemplando certas pessoas. Então, se nós também gastarmos bastante tempo da nossa vida ouvindo o Senhor, contemplando o Senhor nas Escrituras, meditando no Senhor, percebendo como que Ele fala, percebendo como que Ele age, percebendo como que Ele vive, será que nós também não vamos conseguir adotar alguma forma do Senhor na nossa vida? Mas eu penso que o crente no Senhor Jesus Cristo ele tem muito mais chance de se tornar um imitador de Deus, não como artista. Os artistas imitam aquele personagem, mas eles não têm o caráter daquele personagem, eles não têm o sangue daquele personagem, eles não têm a natureza daquele personagem. Eles fazem isso apenas por observação à distância. Mas o cristão não. O crente no Senhor Jesus Cristo ele tem a natureza de Deus. Ele tem, vamos dizer, o sangue de Deus, ele tem a genética de Deus nele. Quando nós fomos feitos filhos de Deus, nós não fomos feitos simplesmente filhos adotivos, nós fomos feitos filhos de Deus mesmo, pelo Espírito Santo. Ele gerou em nós vida espiritual. E agora nós temos a natureza de Deus, a natureza de Deus foi compartilhada conosco. Nós recebemos a natureza de Deus, somos realmente filhos de Deus. E é isso que Paulo está exortando os irmãos aqui. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos, não como artistas. Os religiosos podem imitar a Deus por observação de longe, mas os crentes é diferente. Os crentes são filhos, e eles podem imitar a Deus como filhos. Imitar a Deus como filho é uma coisa, imitar a Deus como artista é outra coisa. Um dia desse tinha um rapazinho lá em casa, e eu já tinha percebido alguma coisa nele, mas no dia que ele ficou lá em casa o dia inteiro, eu percebi com muita clareza, gente, é o pai escrito, e ele não sabe, o filho não sabe que ele imita o pai, ele não faz simplesmente para imitar o pai, mas quando ele fala, o jeito de falar é o jeito do pai, o jeito de gesticular é o pai escrito. Mas ele não sabe disso. Ele não faz isso como artista, ele faz isso como filho. Ele recebeu a natureza do pai, e ele convive com o pai, ele herdou isso do pai. Eu fico pensando que nós, como filhos de Deus, devemos ser assim. É isso que Paulo está exortando aqui. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos, amados. Imitarmos a Deus como filhos. Se nascemos de Deus, agora temos todas as possibilidades de que o nosso caráter se torne semelhante ao caráter do Senhor Jesus Cristo. Recebemos a natureza divina e agora temos também esse tempo para contemplar o Senhor Jesus Cristo e nos tornarmos mais parecidos com Ele a cada dia, através dessa contemplação diária da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Me lembro daquela ilustração tão contada, né, de uma tribo indígena que recebeu a visita constante de um certo missionário que esteve lá indo e convivendo com esses índios durante tanto tempo. E parece que aquele missionário apenas visitava e fazia ali a sua vida no meio daqueles índios. Depois esse missionário morreu, parece, não me lembro bem os detalhes da história. Mas eu me lembro que então depois que esse missionário morreu, alguém foi lá para pregar o Evangelho e falar de Cristo. E quando aqueles pregadores estavam falando de Cristo, expondo, olha, Cristo é assim, Cristo é desse jeito, Cristo é daquele jeito, alguém disse, olha, nós conhecemos, nosso igreja esteve aqui entre nós. Ele morou aqui. Aquele irmão viveu Cristo no meio dos índios, naquela tribo. E os índios agora estão identificando Cristo naquele homem. Era isso. Sua missão era essa, era viver Cristo no meio deles. Que nós sejamos assim, que nosso caráter seja aperfeiçoado, seja modificado, seja moldado pela palavra de Deus, que a contemplação do Senhor Jesus Cristo nos faça cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. E que as pessoas com quem nós convivemos, nossa família, nossos vizinhos, colegas de trabalho, colegas de escola, possam perceber, tem alguma coisa diferente nele, tem alguma coisa diferente nela. E eles possam identificar o
caráter de Deus, o caráter de Cristo na nossa vida. Que o Senhor nos ajude e aplique essas pequenas porções ao nosso coração. Amém. Amém.